que quase ninguém aqui deve conhecer metade da história do Suplicy, porque o Suplicy ele tem 81 anos, inclusive era aniversário dele no dia, né? E o parabéns está todo para ele mesmo, porque ele fez um show. Gente, a cara do Mercadante. O Mercadante queria sumir. E o Lula fez um clássico. O professor faz isso. Quando os alunos começam a brigar dentro de sala de aula, você não tem nada a ver com a briga, você quer só que as pessoas resolvem. Você pega uns papelzinhos assim, ó, e olha a briga, e abaixa a cabeça e dá um sorrisinho de lado, e fica vendo. Tô mentindo, João. Você finge que não é você até a galera resolveu o BO. Se não, você não tem que se meter, você fica lá fingindo. O Lula estava desse jeito, ele lendo um negocinho. E o Mercadante queria morrer. E aí, a gente conhece o Suplicy, porque o Suplicy é uma figura muito folclórica, né? Assim, ao longo da história. Mas muita gente não conhece a história do Suplicy. Isso. Né? Então, vamos conhecer a história do Suplicy? Aí a gente fala até mais da renda básica. Bom, o Suplicy é uma figura rara no Brasil. Então, a biografia da semana. Hoje, na biografia... Vou até voltar aqui, ó, para dar ponto de corte, que em breve teremos canal de corte. Isso mesmo. Então, a biografia da semana é ninguém mais, ninguém menos que o ex-senador Eduardo Suplicy. Vamos lá. Quem foi Eduardo? Quem é, né, Eduardo Suplicy? Gente, o Suplicy ele tem 81 anos de muita história para contar. Mas muita, muita, muita. E aí, a gente vai conversar aqui, vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Opa, eu tirei o negócio, eu sou uma anta. Eu sou uma burra, mas que burra, dá 0 para ela. Biografia da semana. Então, eu vou voltar e vou fazer de novo. Eu vou voltar e vou fazer de novo. Na biografia da semana, vamos falar sobre Eduardo Suplicy. Agora foi. Gente, eu fiz um albinho de fotos, tá? Ele tem 81 anos, ele é ex-senador. E eu começo com essa foto porque uma coisa, sabe, João, que me bateu muito preparando essa live? Isso a gente ainda nem tinha tido tempo de conversar na resenha. Me veio uma sensação de que a gente vai muito com a manada mesmo a gente que gosta de política. E um discurso que eu cresci com ele, eu acho que eu comprei ele muito, é que não existe projeto para o Brasil, que no Brasil não tem jeito, o Brasil não tem solução. E, na verdade, olha aí, nós temos um livro onde ele escreve exclusivo, voltado para o Brasil, como que ele acha que pode ser resolvido esse problema, né, da desigualdade social a partir da renda básica. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente desconhece as propostas que nós temos para o Brasil. E como a gente fica preso às questões mais folclóricas, como que no fundo, a gente gosta de TV Fama. A gente gosta de uma boa fofoquinha. Digo isso por quê? Porque a própria Thaís mandou aqui, ó, ele é bem mais do que apenas o cantor de Blowing the Wind, porque ele cantou isso quando ele perdeu para o Senado, ele na televisão resolveu mandar um Bob Dylan. Sim. Então, a gente lembra muito mais disso, né, do que qualquer outra coisa. E aí, vamos começar. Pode digitar, perguntou, Suplicy não são uma família tradicional de São Paulo? Matarazzo Suplicy, tá? Não é só Suplicy, não, que ele é Matarazzo também. Nós estamos falando da nata da sociedade paulistana. E o mais legal, o que é raro, hoje nós vamos falar de um rico legal. Rico, gente boa. Um rico, gente boa, com empatia e que passou uma vida lutando não por um interesse próprio, mas por um interesse daqueles que são menos favorecidos. Gente, esse homem é uma entidade. A Lara falou que ele é uma entidade, ele é uma entidade. E aí, no nosso álbum de fotografias, eu vou mostrar para vocês um pouco mais dessa entidade chamada Suplicy. Próximo passo. Ele é conhecido também por um casamento político, talvez um dos casamentos políticos mais relevantes do Brasil, né? Aqui é quase que Bill Clinton com Hillary Clinton, né? Assim, pensando em peso. Sim. Esse casal já deu muito o que falar. Ô, João, quem é a Marta Suplicy para João? Pois é, a Marta Suplicy,
que bisneta e trineta dos Barões de Vasconcelos. Também é família tradicional, hein? Ah, caramba, que é Também casamento da nata. também é família tradicional. E a Marta Suplicy, ela ficou muito conhecida por um programa que tinha na Rede Globo, se não me engano, que era um programa que ela falava sobre sexo, né? Ela é sexóloga. E ela falava muito sobre sexo e tal, explicava as coisas, eu achava aquilo muito interessante. Mas depois ela ingressa também na carreira política. E ela teve um papel importantíssimo, inclusive, na própria. Já a gente já falou aqui sobre o avanço das mulheres na política institucional brasileira, e ela teve um papel fundamental nesse avanço, né? Então, a Marta Suplicy é uma figura também polêmica, fala o que dá na telha dela. Eu acho que aí eu não sei se você vai concordar comigo. O Supla é realmente uma mistura dos dois. O Mistura Supla perfeita. é aquele filho que você fala, realmente, esse aí foi a combinação da Marta com o Suplicy. E uma coisa sobre a Marta também que eu acho interessante, porque eu, por exemplo, já peguei a Marta já numa fase mais coroa, e com o tempo que eu fui entender o quanto ela era progressista para a época. Uhum. Sabe, assim, ela e o Suplicy, eles são um casal realmente muito importante para a política brasileira. Principalmente se você se identifica com o campo progressista, não fica nessa de achar que Marta Suplicy só foi a época que ela foi ministra do Turismo, que ela falou relaxa e goza na crise do caos aéreo, porque ela é muito mais que isso, né? E eu acho que a gente tem tanto político bosta, e aí a gente tem uns políticos que contribuíram com coisas às vezes importantes. Ela também contribuiu para aumentar a representatividade das mulheres, nós falamos isso inclusive na última live, né, com projetos de lei para garantir cota de candidaturas femininas nos partidos, e a gente às vezes esquece. Então, eu acho que é um momento também de reverenciar e falar, ó, errou, mas estamos aqui, um casal que contribuiu efetivamente para a política brasileira, aos trancos e barrancos. E é um ex-casal, tá, gente? Acabou. Não deu certo. Boa sorte. Aqui, ó o casamento deles, novinhos, que gracinha. E eles tiveram rebentos. E bonito, né, cara? Os dois, né? Cara, Casalzão. Nossa, casal bom, bonito mesmo, né? Esse casamento, gente, parou São Paulo, vocês não estão entendendo, porque nós estamos falando do casamento de elite, assim, eu fui pesquisar do casamento deles, eu falei, que é isso, gente? O casamento deles foi tipo, parou São Paulo, assim, né? As famílias parou São Paulo para elite, né? Porque o resto do povo não sabia nem o que Esses baixotinhos aí tem o Supla, né? O que seria o Supla? O Supla mais novo, é o que está no colo, que está com a carinha contrariada. E aí, aqui, ó, esta é a família. Ô, Papito, cadê o Papito? Ô, Papito! Esse é o Supla. Gente, o Supla é uma das maiores figuras. Né? Para mim, o Supla ele é uma figura... Sabe aquele patrimônio da televisão brasileira? Ele porque, assim, eu lembro de Supla em filme da Angélica, eu lembro de Supla cantando, eu lembro de Supla fazendo série, eu lembro de Supla fazendo... Aí eu até trouxe... gente, o Supla, ele tem um irmão também, que é o João, ele tem... A família não é só o Supla, mas nós vamos focar no Supla, porque ele realmente merece, né? É uma família muito interessante. Ele é muito bem, a Lara falou, ele é muito bem inteirado politicamente. O Supla, ele fala as paradas maneiras. Gente, eu recomendo, inclusive, o Instagram do Supla, tá? Ele faz uns videozinhos. Não é sensacional? Sensacional. E aí, gente, um momento épico, é só para você ver como que as coisas vão confluindo no Brasil. Sabe aquele momento que você fala, uau, multiverso? O Supla foi convidado, e aí, ó, mais uma fotinho dele no auge. Detalhe. Antes de ser artista, você sabe que o Supla ele teve uma profissão, outra profissão. Você sabe qual foi? Não. Ele foi lutador profissional. Nós vamos chegar lá. Vem comigo que tá só começando. Supla foi convidado para participar da primeira edição da Casa dos Artistas. E eu botei uma seta para lembrar que não foi uma Casa dos Artistas qualquer.
Quem estava lá também? Alexandre Frota. Meu É Deus, o cara. multiverso. Gente, pensa. Isso é entretenimento puro. Esse foi o melhor reality show da história. Esse E foi. não foi? E se você não concorda, é porque você não viu com carinho. Dá um jeito de procurar na internet aí, pirata, e veja. Você vai ver cenas incríveis. E o Supla, ele é tão carismático que ele não ganhou. Mas ele foi o campeão de honra. Quem ganhou foi a namoradinha dele, a Bárbara Paz, tinha ciúme. Por quê? Confesso. Momento confissão. Nessa época eu tive crush no Supla. Desculpa, gente, mas eu tinha um pouco de crush nele. E aí eu queria ser a Bárbara Paz. Falava, nossa, velho, imagina, eu e o Supla, a gente ia arrasar por aí. Aí eu olho hoje e falo, Jesus, imagina eu com um cara igual o Supla, que vergonha, ele com aquele cabelo todo espetado lá, falando, e aí, papito? Mas é uma figura interessante, é uma família bastante interessante. Mas vamos falar sério agora, gente. Desculpa, foi só um pequeno devaneio. Mas o pior é que sei que vocês adoram. Adoro. Ô, Lara, Casa dos Artistas é muito maior que a Fazenda. A Fazenda, ela é tipo quando você compra um tênis falsificado, mas que não é uma réplica muito boa, que ela vem com várias, ela vem torta. A Fazenda é a réplica torta da Casa dos Artistas. Essa Casa dos Excelente Artistas foi analogia. tão boa, que o Silvio Santos deixou o Alexandre Frota sair e voltar. Ele surtou, pediu para sair. Aí o Silvio Santos falou, pô, Frota, mas você faz muita falta lá dentro, você é muito presepeiro, você tem que ir lá falar umas putaria com Núbia Oliver. Bota o Frota de novo. E essas moças aqui, se vocês não conhecem, só rapidamente, aqui nós temos... Como é que chama essa menina, gente? Aqui é... Não, essa não é Ellen, não. Essa é a que era namorada do Vavá. Se alguém lembra aqui, ó, do Nossa, Vavá do Cara Metade. é linda mesmo. Mária Alexandre. Mária Alexandre. Já povoou muitos sonhos dos brasileiros aí. Núbia Oliver, que é uma figuraça também, inacreditável. Bárbara Paz depois, né, se tornou uma atriz muito reconhecida, né, na Globo e tal. Matheus Carriere, que eu não sei o que ele era antes, eu sei que ele fez Casa dos Artistas, eu sei que ele também fez umas revistas pornô. Pornô não, pelado. Lá vou eu de novo ter que confessar que eu vi a G Magazine de alguém. Eu vi a G Magazine dele também. Isso era 2002, gente, vocês me perdoem. Esse menino aqui, eu não lembro direito, é o X, não é? É o X que saiu de fissura. O bichinho, coitado, saiu doidinho, então não aguentou, não, pediu para sair. Essa menina era cantora, se eu não me engano, ela chama Patrícia Coelho, e essa eu adoro, Nana Gouveia. Nana Gouveia era uma gostosa que estava em todos os lugares. Banheira do Gugu aparecia, programa Sabadão Sertaneja ela estava lá, qualquer programa de auditório do SBT ela aparecia. E dizem que ela teve um caso longo, né, com o Silvio, né? Agora, só para terminar, porque eu estou me alongando, eu não podia me alongar 3h30 de live, eu que contando de Casa dos Artistas. Tem uma foto da Nana Gouveia, depois procure. Ela estava nos Estados Unidos, teve um furacão, a cidade toda destruída e ela no meio dos escombros fazendo pose. Nana Gouveia. Não se fazem mais modelos desse naipe. Babi colecionava G Magazine. Eu não colecionava porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, não, gente. Eu não tinha. Aqui, ó. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Eu tinha amigos que tinham, amigos do babado que tinham, e me emprestavam. Tá? Eu acho que eu já comprei uma G Magazine, eu vou tentar recordar qual era, mas eu não coleciono. Sei não. Na República chamada Zona, lá em Mariana, isso daí não foco, né? Lá em Mariana tinha uma república chamada Zona. E na Zona tinha uma pilha de G Magazine. Assim, que o povo foi deixando e foi ficando lá, era o patrimônio da República. Tinha Playboy também, era gostoso demais. E aí o Vitor lançou aqui, não me deixe só, Vitor. Pior que eu não posso nem te zoar nessa, Babi. Opa! Tamo junto. Agora, revista de homem pelado não é igual revista de mulher pelada, porque não é para dar tesão, é muito mais uma curiosidade do que aquela coisa assim,
porque as fotos, elas são muito loucas. Ai, gente, as fotos são muito engraçadas, é uns trem muito nada a ver. Mas seguindo, o Supla não posou, infelizmente, senão na época teria visto. E aí, gente, aquele era o Taiguara, não era o X, não, gente. Falei mal. O Taiguara era gente boa. O X que era também gente boa, mas que ficou doidão. Gente, no dia que o Suplicy apresentou a presepada lá no dia lá do programa, dia 21, que era o dia do aniversário dele, no dia de apresentação do programa do PT, o Supla postou essa foto para comemorar o aniversário do pai. E aí, relembrando os tempos dele, que ele já quis ser lutador. E aí, João, olha a legenda, você viu? Ou você deixou surpresa? Já vi. Parabéns para o cara mais gente fina que eu conheço. Te amo, pai. You are fucking best. Tem que fazer. Happy birthday, Dad. Feliz aniversário. Você sempre apoiou seus filhos e sempre está lutando por um Brasil mais justo. E ele tem cara de ser um pai bem legal mesmo. Agora, o melhor. E parabéns por esfregar na cara do mercadante a renda básica, velho. Come on, kids. Come on, kids, velho. Não tem jeito. Ai, acho que eu tenho um crush no Supla até hoje, gente. Acabei de constatar. Meu Deus. Eu vou precisar de terapia. Vai mesmo, eu estou percebendo isso. Ai, Jesus. Mas olha, gente, isso daí é uma família muito legal de se conhecer. Para quem acha que político é só aquele padrão coronelista da pesada, isso quebra muito estereótipo, né? Sim. Porra, muito. E aí, quando que tudo começou? Como que Eduardo Suplicy e Marta Suplicy entraram para a vida política? Gente, essa foto eu acho ela muito bonita. Sim, muito linda. Isso é da formação, isso é da fundação do PT em 79, gente. Eles participaram da fundação do PT. Eles estavam lá, tá? Porque a gente fala sempre muito do Lula, mas a gente precisa entender que o PT foi formado por um grupo de políticos e muitos deles ainda na ativa hoje. É. Né? Olha, o Suplicy era bonitão mesmo, né? Ó. Cara... bem apessoado. E o Sócrates, né? No meio dessa turma aí, a famosa democracia corintiana, né? Muito bem pontuado. A questão da politização do futebol, quanto que isso é necessário, né? Nossa. Isso aí, não, isso aí a torcida do Corinthians tem que ter orgulho disso aí, porque... E é o futebol brasileiro, né? O Sócrates foi um cara muito importante, né? Não só no futebol, mas na política, né? Ele, o Casagrande, essa galera aí, Vladimir, né? Pessoal da democracia corintiana, foda demais, né? Então aí você tem o Suplicy, essa ideia, né? De um cara de uma família tradicional de São Paulo, tá nessa foto de fundação do Partido dos Trabalhadores. E o Lulinha tá lá tomando a xicrinha de café dele. Olha lá o jeito que ele segura na xícara de café. É jeito de trabalhador mesmo. E tomando em pé, dá aquela balançadinha, joga para dentro. Lulinha, olha lá. E é assim mesmo. Aqui, uma coisa sobre a democracia corintiana, que só vou falar um negócio, porque eu acho muito importante isso. O Sócrates, Casagrande, essa galera toda, eles levaram a discussão política para lugares que antes não chegava, né, João? Porque a gente estava recém saindo de uma ditadura e os setores, as massas trabalhadoras, elas tinham muito pouco acesso à informação por conta dos anos de censura, né? Então, assim, foi muito importante naquele momento trazer essas pessoas para as discussões políticas. Eu realmente também acho que os corintianos têm que ter bastante orgulho. E aí a gente tem fotos aqui, essa foto com o Dirceu, o Dirceu, o Suplicy, o Lula, e a foto dos dois. Então, é bem importante a gente lembrar disso, porque uma coisa que eu vi umas críticas depois do episódio do Suplicy, no lançamento do programa, é que eu concordei. O Suplicy ele foi fundamental na formação do PT, na fundação do PT, e ele não recebe o prestígio, ele não tem o prestígio que ele merecia dentro do partido. Ele pode até ter fora.
Mas eu acho que dentro do partido, de fato, falta um pouco mais de prestígio para uma figura tão importante como ele. 45 anos, né, cara? De PT. Muita coisa. 45 anos. É um negócio, não é para qualquer um, né? Primeiro senador da história do PT, né? Exato. Recomendo a leitura do livro, onde ele explica detalhadamente. Tá? Tipo, se a gente fica zoando o Ciro, aí, ó, o Suplicy também tem um livrinho para botar debaixo do braço e falar, ó, eu tenho uma solução para o Brasil, vocês querem escutar? Nossa, muito bom, viu, cara? Isso aí, você entende que isso aí pode ser uma virada de chave no Brasil mesmo. Exato, exato. E aí é que tá, a gente fica pedindo tanto pelo novo, né? A gente precisa de uma política nova, a gente precisa de uma coisa nova para mudar. Isso daí é uma coisa nova, concorda comigo? Sem dúvida. Né? Nova e moderna, porque está sendo discutido no mundo inteiro. Só que o que aconteceu? O Suplicy virou uma figura, gente. E aí, ele, para os mais jovens, ele ficou conhecido só por conta das polêmicas. Das doidices dele. Das doidices dele. E ele é um cara super acessível, né, João? Ele já foi lá no pré-UFMG, lembra das épocas que ele aparecia? E dava palestras legais, ele gosta de falar com estudante. Tem vídeo dele no meio do mosh, num show de rock. Ele é doidão mesmo, filho. Esse é a raiz. Essa imagem era uma campanha para... Eu não lembro direito qual era a campanha, era um negócio pessoal de deficiência, de mobilidade. É uma doença rara, degenerativa, eu acho. Doenças raras degenerativas, era isso mesmo. Aí tinha a campanha de jogar um balde de gelo na cabeça. Lá vai o Suplicy, gente. Os blogueiros tudo fazendo, os youtubers tudo fazendo, e aí ele foi lá e fez também. Agora, essa da sunguinha, na hora que a gente falou que ia fazer o álbum de fotografia, a primeira coisa que eu falei com o João, eu falei, João, pode botar ele de sunguinha, porque essa história é demais. Ele é gente como a gente, por isso que eu falei que é raro, a gente está falando de um rico legal. Porque ele é um rico que ele estava na praia em Ipanema, de boa. Falaram com ele que estava tendo uma manifestação em Copacabana. Ali. Ele estava no arpoador, tá tendo uma manifestação ali contra a violência policial. Ele levantou e foi. São pessoas que são desvios de curva mesmo, né? Amo, me identifico demais, assim, eu juro, eu vejo as coisas dessas. Eu acho que se eu fosse da família Suplicy, eu ia me dar muito bem, gosto dessa onda. E essa cena também é ótima, né? Ele não só tretou, como ele deixou a polícia carregar ele numa manifestação. Então, ele está aí, ele gosta da mídia, ele realmente é um cara que tem muita história, são mais de 40 anos de história, é muita história, e que realmente ele precisa ser mais valorizado. Ele tem 81 anos, ele começou a carreira como deputado, ele foi eleito em 78, deputado pelo MDB, ainda durante a ditadura, participou da fundação do PT, ele foi o primeiro senador do PT eleito, tá? Então, assim, é um cara com uma história muito sólida. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque como ele ficou muito folclórico, para a gente não se apegar à parte folclórica e esquecer que ele não é só folclore, ele tem conteúdo, e um conteúdo real, e que pode ser, inclusive, um caminho para o Brasil. Não é isso? Verdade, verdade. O Suplicy é dessa casta de político que você fala assim, não, primeiro que político não é a mesma coisa, segundo, que é preciso estudar a trajetória, a história política desses caras que realmente fizeram, que foram... O cara, ele é um baluarte da construção da democracia brasileira. Exato. Ele metia o pé na porta. Ele, no jornalismo, por exemplo, ele escrevia muito artigo na Folha, no Estado de São Paulo, em vários jornais. Então, o papel dele como político, mas não, como jornalista, como economista, né? Ele é economista. Ele é economista, pós-doutor em universidades internacionais boas. Ele sabe o que ele está falando. E quando ele escreveu esse livro, ele não está, meu amigo. Se você for levar as ideias que estão ali, e é isso que colocou o dedo na cara do mercadante, e eu adorei, é falar assim, bicho, vocês têm que respeitar a essência do PT, viu? Não vem com esse negócio desse programa aí, essa fala do chuchu no ouvido de vocês aí, eu tô vendo isso aí. Vem cá, eu participo dessa história aí tem tanto tempo. Meu livro aqui, ó, minhas ideias aqui, ó.
Exatamente. Adorei. Também adorei, adorei. E agora vamos para a parte final, né? Quem é mercadante? Muito bom, Lara. Quem é mercadante? Aloysio Mercadante. Mercadante também é economista, né? Economista, foi ministro da Educação. Ministro da Educação, professor da Unicamp, também está no PT desde sua fundação, figura importante do PT. Vamos dizer assim, ele e o Suplicy, aparentemente, tem, inclusive, uma certa divergência interna, porque ambos são economistas também. Né? Então, é interessante pensar que quando a gente fala em um partido, em um partido que tem projetos, né? Não estou falando de partidos tipo PSL, republicanos e tudo mais, nós estamos falando de partido com projeto. A gente tem divergência de projetos internos, e isso é importante também, né? Que tenha essas discussões. Bom, vamos para a parte final? Vamos para a parte final. Posso pistolar? Pode pistolar. Está na hora. Ó, momento Babi Pistola. Eu vou ter que ser mais breve, porque nossa live já se estendeu bastante, e eu vou pentelhar esse assunto até a eleição. Gente, eu tenho 15 anos que eu estou na educação. Eu vi a universidade mudar de perfil. Eu contribuí, graças a Deus, para muita gente entrar na universidade. João também. Aliás, o João já até rolou a brincadeira aqui que ele deu aula para Belo Horizonte inteiro. É tipo isso, sacou? E assim, estudei, pesquisei, e eu fico puta da cacete, eu fico louca da vida com a atual situação da educação no Brasil. E é louca da vida num nível, assim, de desanimar mesmo, assim, de falar, gente, do que precisa acontecer para a gente dar um start, realmente levar a sério o fato de que se a gente quiser mudar a política brasileira, a gente precisa investir e levar isso muito a sério. Muito a sério. Gente, nós tivemos essa semana, tá? Uma cena. Aí, ó, eu vou até... Não é o Babi Pistola ainda. Tá faltando uma coisa. Para introduzir o Babi Pistola, sabe o que está faltando? O meme da semana. Nós vamos botar esse meme aqui agora. Você sabe por quê? Porque por mais que a gente já tenha um bom tempo de live, vocês precisam ver essa cena aqui. Porque nós tivemos um ministro da Educação preso, o senhor Milton Ribeiro, que todo mundo desde o início sabia que não era boa pinta. Todo mundo sabia que estava envolvido com uma série de máfia, com um monte de pastor, uma confusão do cacete, um tráfico de influências que desde o dia que ele assumiu, todo mundo já estava sabendo, já estava correndo a boca pequena. E o senhor presidente teve a capacidade de falar que botava a mão no fogo, que botava a cara no fogo pelo ministro. Então, o meme da semana é esse, ó. A cara do presidente queimou. E aí, em relação a uma situação como essa, eu só tenho uma única coisa a dizer. Porque eu inverti a ordem, porque eu já estou muito doida de live, muito tempo, então... Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade. Só isso que eu tenho a dizer sobre a situação da prisão. E o homem já foi solto. Por quê? Porque nossa justiça também está toda zoneada. Está tudo zoneado. Habeas corpus para ele, saiu, ó. E já aí, pulou fora, já. Já pulou fora. E tráfico de influência, gente, é muito sério hoje, porque nós estamos vendo empresas, corporações, pessoas que estão prestando serviço sem ter condições de prestar serviço, parcerias público-privadas. Gente, tá o caos. O MEC está em frangalhos. O MEC acabou. Nós estamos vendo uma reforma do ensino médio sendo imposta. Nossa. A seco, sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de infraestrutura, sem nenhum tipo de formação docente.
nós estamos vendo uma educação brasileira ser destruída e nós andamos muito pouco para destruir o que a gente fez, sacou? Assim, é dar meio passo e andar 4 para trás.